Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal A Vida do Espírito em Mim e nesse vídeo eu quero falar com você sobre a espiritualidade das Escrituras. Bom gente, você que nos segue já há algum tempo sabe que aqui no nosso canal a gente sempre costuma mencionar a passagem bíblica que diz que o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, enquanto o homem espiritual discerne bem todas as coisas. E partindo desse princípio, dessa passagem bíblica, é que eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a espiritualidade das Escrituras e o problema de você acreditar na literalidade das Escrituras. Bom, se você já estudou um pouquinho de teologia, você sabe que João Calvino ele defendia muito a ideia de que a Bíblia ela tinha que ser interpretada em sua literalidade. E ele fala isso justamente para poder se proteger de heresias que poderiam surgir da própria Escritura, da própria Bíblia. E que a única segurança que nós temos de que nós não vamos cair em heresia é aplicando a própria Bíblia e interpretando a Bíblia de uma forma literal. Bom, as ideias de João Calvino, pelo menos nesse ponto, elas não estão totalmente erradas, né? Elas têm até um fundamento muito correto, algo muito bom e que realmente acaba algumas vezes nos protegendo de algumas heresias. Porque, se você for parar para pensar, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E quando nós aprendemos a interpretar os textos da forma correta, sem fugirmos do contexto em que aquela passagem foi escrita, a gente consegue sim se proteger de muitas doutrinas que surgem da própria Bíblia, como costumam dizer por aí que a Bíblia é a mãe das heresias, né? Porque muitas pessoas se fundamentam na Bíblia para poder criarem suas próprias doutrinas, criarem aquilo que elas mesmas acreditam, e quando você vai ver, aquilo não tem realmente um respaldo bíblico muito forte. Porém, existe um problema quando você começa a acreditar na literalidade das Escrituras por causa de um negócio chamado cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão é a forma como você enxerga, identifica e se relaciona com as coisas, com as pessoas, com o mundo, com a vida e principalmente com a vida espiritual também. A cosmovisão é a mentalidade de cada pessoa. Cada pessoa possui uma mentalidade, possui um foco, possui princípios, possui sentimentos que a orientam, que definem as importâncias, os valores, aquilo que é bom, aquilo que não é bom. A cosmovisão é o que faz a pessoa enxergar a vida do jeito que só ela enxerga. E quando você começa a querer interpretar a Bíblia em sua literalidade, como João Calvino propõe, você corre um grande risco de estar sendo enganado por si mesmo. Querendo se proteger de heresias, você cria sua própria heresia por não conseguir discernir bem o que a Bíblia está querendo dizer. Porque a nossa segurança, ela não pode ser o nosso próprio entendimento ou a nossa própria cosmovisão. Quando nós partimos da nossa própria cosmovisão para interpretar a Bíblia, nós vamos sempre ser enganados porque o homem natural ele não está compreendendo muito bem as Escrituras. Porque as Escrituras é uma linguagem espiritual. A Bíblia é um livro espiritual. E o homem natural não consegue entender muito bem aquele livro, não consegue entender muito bem a Bíblia porque ele é um livro espiritual. Sendo assim, a única forma que eu tenho de me proteger de heresias não é aplicando a Bíblia de forma literal, mas é discernindo o que a palavra quer dizer através de um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, que é o autor e inspirador da própria Bíblia. Eu acho muito interessante que Lutero, ele escreveu um livro chamado O Catecismo Maior, e naquele livro ele diz que os reformadores, da igreja, eles tinham se reunido e tinham chegado às seguintes conclusões: de que a Bíblia ela deve ser algo que vai corroborar com a experiência espiritual que você tem. Isso significa que você precisa ter um relacionamento com Deus e a Bíblia vai concordar com a revelação da palavra que você vai receber do seu relacionamento com Deus. Isso significa que não é usando a Bíblia para poder se proteger de heresias que nós vamos conhecer a verdade, mas apenas através de um relacionamento com Deus. E aí Lutero fala umas coisas muito interessantes. Ele diz assim que o homem, em sua experiência com Deus, ele vai receber uma pneumovisão, que seria a visão do Espírito, a revelação do Espírito, a revelação da palavra. E por ele receber essa revelação da palavra, a sua cosmovisão vai mudar. E quando a cosmovisão muda, ele consegue entender e discernir o que a Bíblia está querendo dizer.
porque a Bíblia ela precisa ser revelada ao homem pelo próprio Espírito Santo. Se o Espírito Santo não revela o que ele quis dizer para o homem nunca vai realmente entender o que aquilo quis dizer, o que os textos quiseram dizer. Então, a gente precisa sempre tomar esse cuidado de não cair no calvinismo, de querer interpretar a Bíblia ao pé da letra, ou querer achar uma fundamentaçãozinha muito clara para aquilo que nós cremos, para aquilo que nós estamos sendo revelados pelo Espírito Santo, porque senão a gente muitas vezes vai achar loucura as coisas que Deus quer nos revelar e a gente acaba não se abrindo para novas revelações, para aquilo que o texto realmente quis dizer. A gente vai acabar caindo novamente na ideia de que a letra mata enquanto o Espírito é que vivifica. Isso não significa que nós não podemos estudar, nos aprofundar na teologia, na literalidade dos textos, na etimologia das palavras, no estudo do original. Isso não significa nada disso, porque essas coisas não vão nos impedir de conhecer a Deus. O que nós não podemos é considerar que a teologia ou o estudo de uma forma intelectual vai ser a única forma que nós temos de conhecer a Deus ou vai ser a nossa segurança de não cairmos em heresia, porque a nossa única segurança deve ser o Espírito Santo que inspirou as Escrituras e pode-se dizer que ele é o autor das Escrituras. Por isso, queridos, é muito importante você entender que a Bíblia ela vai se renovando a cada dia, justamente porque dia após dia Deus está mudando a sua cosmovisão, Deus está mudando sua mentalidade. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheceis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que eu só vou conhecer realmente qual era a vontade de Deus ao expor para mim a Bíblia do jeito que foi exposta, no momento em que eu começar a mudar a minha mentalidade. Porque quanto mais a minha mente é renovada, a minha cosmovisão muda, mais eu realmente discerno o que a Bíblia quis dizer. E aí então, o meu relacionamento com Deus, as experiências e revelações que eu recebo de Deus vão corroborar com a Bíblia e a Bíblia corroborar com essas revelações. Ou seja, uma coisa vai confirmar a outra, porque não tem como o Espírito Santo que habita em nós nos revelar uma coisa diferente do que aquilo que a Bíblia já disse. Então, não tem como haver contradição. Então, a gente não pode ficar no medo de nos aprofundarmos na revelação da palavra. Se eu tiver medo de me aprofundar na revelação da palavra, eu fico limitado ao meu próprio entendimento e acabo errando também, porque estou interpretando a Bíblia com a minha própria cosmovisão atual. E eu não abro minha mentalidade para mudar, para ser mudado pelo Espírito Santo e começar a enxergar a Bíblia de uma outra forma. Por isso, queridos, com esse vídeo eu queria desafiar você a se aprofundar em um relacionamento com o Espírito Santo, para que você tenha a revelação da palavra, para que a teologia não seja a sua única forma de conhecer a Deus e de entender o que realmente a Bíblia quis dizer, mas que você receba a revelação do próprio Espírito, do próprio autor e inspirador das Escrituras, para que assim você consiga realmente desenvolver a sua vida espiritual. Martinho Lutero, ele dizia assim no livro Catecismo Maior que não adianta nós tentarmos entender a Bíblia com a nossa própria inteligência humana, porque ela é limitada, ela não consegue discernir as coisas espirituais. Então veja que Martinho Lutero, lá naquela época, ele já tinha essa maturidade espiritual para entender que a Bíblia ela não é um livro para se entender apenas com a inteligência humana. Apesar de algumas pessoas dizerem assim, mas Deus já me deu toda a inteligência veio de Deus, se Deus deu a inteligência, Ele me deu a capacidade para eu mesmo ir lá estudar e entender. Sim, só que o mesmo Deus que te deu inteligência, Ele também te deu um espírito para que você consiga ser espiritual, para que você consiga se relacionar com Ele em espírito, porque a Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, isto é, o conheçam em espírito e em verdade. Então, você precisa desenvolver o seu espírito no teu relacionamento com o Espírito Santo. O problema muitas vezes é que algumas pessoas acabam levando a palavra revelação dentro dos seus conceitos e preconceitos, enquanto revelação não é necessariamente uma experiência dada por um dom espiritual. Aliás, eu digo para você que quando nós recebemos uma revelação da Bíblia por um dom espiritual, sem termos a nossa cosmovisão mudada, a nossa mentalidade mudada, nós acabamos também entendendo errado o que a Bíblia quis dizer, porque quando a revelação vem, ela também vem dentro da nossa mentalidade, dentro da fé que nós já conseguimos possuir, dentro da cosmovisão que nós temos.
Então, quando eu recebo uma revelação por um dom espiritual, eu também não estou ainda discernindo muito bem as Escrituras. Para eu conseguir realmente discernir, eu preciso ter uma transformação no meu interior. Porque quando há transformação, mortificação da carne, aí sim é que nossos olhos espirituais realmente se abrem, a nossa cosmovisão muda, a nossa forma de enxergar as coisas muda, nossa mentalidade muda e a gente consegue realmente entender o que a Bíblia quis dizer, sem misticismos, sem nenhum tipo de dogmas de outras religiões embutidas ali no meio, sem fazer nenhum tipo de sincretismo espiritual, certo? Então eu preciso de um relacionamento com o Espírito Santo para realmente discernir as Escrituras. Bom, pessoal, então era isso. Esse era o vídeo de hoje. Esse vídeo vai ser muito importante para daqui para frente, porque nós vamos começar a falar de outros tipos de assuntos e que você vai precisar se tornar uma pessoa espiritual para conseguir discernir as coisas que nós vamos ensinar aqui no canal. Tá bom, pessoal? Então era isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa pra mim um joinha para eu saber que você gostou. Vai lá, já faz um joinha agora, já dá um like pra mim. É muito importante para a divulgação dos vídeos aqui do YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Faça parte da nossa família e venha aprender e desenvolver a sua vida espiritual junto com a gente. Tá bom, pessoal? Era isso. Então Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Tchau!